Você tem medo da morte? Ou seja, tem medo de morrer? Particularmente, eu não tenho medo de morrer, não. Mas eu tenho medo que vai acontecer depois da morte. Tendo em vista que existe três mundos. Existe o mundo visível, que é esse mundo que nós vivemos, nós seres humanos. E existe o mundo invisível, aonde está o inferno. E existe também o mundo invisível, aonde está aqueles e aquelas que morreram em Cristo Jesus. Quando falamos em inferno e falamos em morte, eu vou para o Salmo de número 89, verso 48, a parte A do versículo. Há quem viva e não veja a morte. Veja que é uma pergunta que se faça. Dentro do livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, está escrito: os vivos sabem que hão de morrer. Após a morte, segue-se só dois caminhos: céu ou inferno. Quando falamos em céu, eu vou para o verso 2, o verso 3 e o verso 4 do capítulo 12 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, aonde que um homem, um ladrão, o homem da direita de Jesus Cristo, Dimas, ele morreu e Jesus Cristo livrou a sua alma do inferno e ele está no paraíso. Quem? A sua alma. Capítulo 23, verso 42 e verso 43 do Evangelho de São Lucas. Outro, o ladrão da esquerda, Gésida, Jesus já não pôde livrá-lo. Por quê? Porque ele não se arrependeu, como se arrependeu Dimas, o ladrão da direita. Aí vai se cumprir o quê? O mundo invisível, aonde está o quê? A alma de Gésida. No mesmo número de Salmo 89, verso 48, a parte B do versículo, o que livra a tua alma do poder do mundo invisível. Tendo em vista que vai se cumprir, capítulo 10, verso 28 de São Mateus, Jesus disse aos seus discípulos: temei a quem? Ao homem que tem poder de matar o corpo e não a alma. Temei antes aquele que tem poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja que após a morte só tem dois caminhos: céu e o inferno. E essa minha preocupação com a vida que eu vivo, e a minha preocupação também com você, que a qual aqui está no mundo. Se eu morrer, para onde que eu vou? E se você morrer, para onde que você vai? A importância de você, eu, nós estarmos conscientes do arrependimento e da conversão. Quando falamos em conversão, entramos dentro do capítulo 2, de verso 10 de Apocalipse, a parte B do versículo. Ser fiel até a morte. A morte veio para milhões e milhões de homens e mulheres fiéis. Sua alma está descansando. E existe o arrependimento. Como Dimas, o ladrão da direita, que se arrependeu e Jesus deu o direito da sua alma estar descansando no paraíso. Lute pela salvação e pela vida eterna.